Bom, boa tarde, pessoal. Vamos então seguir, dar sequência aqui à disciplina do direito das sucessões e passando agora ao tópico 2, né? A gente, na semana passada, tratou ali alguns aspectos da formação do direito sucessório brasileiro, né? Que nós vimos que aquele fundo de um direito tradicional, né? Um direito que se apoiava em relação à sucessão muito no testamento, né? E esse direito vai sofrer a sua grande alteração a partir do Código Civil, do nosso primeiro Código Civil de 1916. E a partir do Código Civil de 1916, o que nós temos é uma mudança, né, da lógica do direito civil, passando a sucessão a ser tratada, né, mantida ainda a sucessão testamentária, né, como a regra, e ali não havendo testamento ou caso sendo nulo, essas questões que a gente vai ver mais para frente, aí foi tratado, especialmente no Código Civil, a sucessão legítima, né, que é a sucessão decorrente da lei. Que são, aí entrando agora no tópico 2, são esse primeiro ponto aí quando a gente fala as sucessões. Né? Por que direito das sucessões ou as sucessões? Né? Porque são dois tipos de sucessões que a gente tem que abordar aqui, né? Que é tratado no nosso direito civil. A sucessão regra é testamento e a sucessão não havendo testamento, ele sendo nulo, etc. Depois a gente vai ver, ou não tratando determinados bens, como é que esses bens vão ser tratados? De acordo com a lei. Isso é importante a gente perceber. Né? E aí eu pedi para vocês, já tinha deixado ali na semana passada, eu pedi para vocês que eu fiz a sugestão ali de leitura de um texto, né? Coloquei aqui, ó, Reforma no Direito Brasileiro, novas notas sobre um velho debate no direito civil. Por que eu achei esse texto aqui interessante, né? Porque ele vai tratar assim, de forma bem ampla, né? Vamos dizer assim, e fazendo ali uma comparação entre o Código Civil de 1916 e a reforma que se discutia desse Código Civil para a criação do nosso Código Civil atual. Né? Então, e aí no texto é tratado ali quais são alguns aspectos dessa mudança, o que está envolvido ali. Então, pedi para que fizesse a leitura, né? Você vê que o autor aqui já de cara fala assim, né? Poxa, há um silêncio sobre a temática da reforma do direito civil brasileiro, né? Porque o que aconteceu? Aquela importância da codificação, né, que vem do século XIX e atinge o começo do século XX, né, com o Código Civil de 16. Pô, é essencial ter um Código Civil, é necessária a modernização do direito, né, o envolvimento ali de diversas pessoas para trabalhar ali na codificação civil, é passado ali a sei lá, 80 anos, né? Acho que nem isso. É por aí. Sei lá, mais de 50 anos, 60 anos. Vocês vejam que a importância da codificação do direito, a aposta na codificação do direito, ela se diminui. Tanto diminui que há aqui um silêncio sobre essa discussão da reforma. Quase que a reforma foi sendo discutida, né, nas comissões e aí apareceu um código, um novo código. Claro que mantendo muito daquilo que o código anterior tratava, né? Agora, qual é a grande mudança que é apontada aqui no texto? É que desde aquele Código Civil, aquele Código Civil tinha um fundamento patrimonial, né? Uma importância do contrato, da autonomia da vontade, né? Do direito privado, vamos dizer assim, quase que de forma exclusiva, né? Então o Código Civil por muito tempo foi interpretado
quase que exclusivamente a partir dali. E Código Civil e legislação esparsa. E só recentemente, especialmente depois da Constituição de 88, o Código Civil, o direito civil, os outros direitos começam a sofrer uma constitucionalização. Então, o Código Civil é tratado, é interpretado a partir da Constituição. Isso a gente vê o surgimento muito forte do direito constitucional, principalmente na década de 90 do século passado, né? Não foi exatamente depois da Constituição, porque não existia uma forma de pensar essa nova Constituição em termos constitucionais, de interpretação constitucional, como vocês hoje fazem aí, corriqueiro, né? Mas isso foi desenvolvido aí a partir da década de 90. Então, o texto traz algumas questões importantes, né? Algumas referências, por exemplo, o Orlando Gomes, que vai falar das raízes históricas e tal, né? Sérgio Buarque de Holanda, raízes do Brasil, né? E aí tem umas questões interessantes. Vocês vejam, uma necessidade de exclusão, né, do status quo, do sujeito de direito, de influências. Os costumes indígenas não tiveram qualquer influência na evolução do direito brasileiro. Vocês vejam que absurdo se afirmar, né? N institutos jurídicos foram construídos em cima de costumes, né, indígenas, costumes da população brasileira, de diversas origens, né? Então, esse sentimento de exclusão e criação de uma sociedade que está na base lá da democracia racial, isso estava muito marcado naquele primeiro Código Civil. E no nosso Código Civil agora isso se altera, né? Então depois quem teve interesse de ver lá esse texto, tem alguns aspectos, né? E aí se isso chamar atenção, né? Alguma coisa aqui, alguma referência, se alguém quiser fazer um trabalho sobre isso, aí eu pode me mandar mensagem que eu tento enviar texto para ajudar na construção do trabalho. Mas voltando ali na problemática dos sucessores de direito civil, né? O que a gente faz? Vamos lá para o Código Civil nosso, né? Agora, como que a gente vai para esse Código Civil? Lembrar que esse Código Civil ele está inserido, né, como uma legislação dentro de uma perspectiva de interpretação constitucional. Então, é a primeira coisa que a gente tem que ter claro, né? Eu não vou para esses artigos aqui como eu ia no século XIX, como eu ia antes da Constituição de 88, que é pegar da interpretação que eu faço de um dispositivo legal aqui, a resposta completa para julgar um caso concreto, né? Então, a resposta não vai estar aí, né? A resposta necessariamente não vai estar aí. Agora, se eu for aqui, fizer a interpretação, faça uma interpretação sistemática, faça uma interpretação constitucional, faça uma interpretação ampla da realidade, né, do problema, e a resposta coincidentemente tiver no artigo do direito do Código Civil, pô, então é esse dispositivo que eu utilizo para julgar um caso, né? Agora, ninguém vai aqui para um dispositivo como se fosse isso, tivesse todo o direito inserido aqui. Lembrar que o direito é uma coisa e a lei é outra, né? O direito é o sentido do justo, né? Sentido da realização prática do direito, que pode estar aqui ou não, né? Então, eu quando fazia faculdade só estudava isso aqui, né? Esse artigo, tentava fazer uma interpretação bem ralé assim, né? Bem chãozinha, né? E aí daqui tirava a resposta, isso bastava. Então a gente não pode. Por isso que eu fiz essa introdução aqui na disciplina, né? De como foi, como era, como foi pensado, que modelo substitui, quais são as suas vantagens, quais são os seus problemas, né? De um direito sistematizado, de um direito codificado. Então, a gente tem que ter tudo isso na cabeça para, no momento de fazer uma interpretação jurídica, levar vários aspectos em conta para chegar a uma resposta, né, do direito para um problema prático, né? Ou para um artigo científico, para alguma questão assim. Então, a interpretação jurídica exige essa abertura, né? Exige essa abertura, isso é completamente necessário.
Então, o que que acontece? Vocês vejam aqui, ó, o livro quinto, né, a gente fala quinto, né, até o nono, né, seguindo a tradição romana, né? Por isso que se vocês pegarem lá o artigo da lei, artigo primeiro, artigo segundo, artigo nono, artigo 10. Isso vem tradição do romano, né? E esse do aqui, ó, vocês vejam, do direito, da sucessão. Esse do direito e da sucessão é o partitivo, chamado partitivo, né? Que não existe na língua portuguesa. Isso veio de onde? Isso veio do latim. Como a gente escreve lá, vai fazer uma petição inicial, escreve lá dos fatos, significa que eu não vou falar de todos os fatos, vou falar dos fatos relevantes para esse caso, né, do direito, não vou falar de todo o direito, vou falar do direito envolvido nesse caso. Essa ideia de partir, de ser uma parte do todo, né, isso vem do latim. É interessante como essas tradições elas são mantidas no texto. Né? Então o que acontece? O direito das sucessões é trabalhado ali no Código Civil seguindo a tradição do direito anterior. Depois, quem tiver interesse de pegar lá o Código Civil anterior, vai ver isso lá no artigo 1574, né? Que é a lógica da sucessão prevista no testamento, né? E não haver no testamento, aí a gente vai para a lei. Isso se mantém, né? Isso se mantém. Então, como a gente tinha visto, essas coisas se mantêm, né? E qual é a grande preocupação das sucessões? A grande preocupação das sucessões, a grande preocupação do direito civil é a propriedade. Ainda é, né? Claro que não é a propriedade privada, não é vista mais nos termos do século XIX e não é vista mais nos termos do Código Civil anterior, né? Então, a propriedade privada que cumpre sua função social, um direito civil que é interpretado dentro de uma ordem constitucional. Então, essa propriedade privada é mantida como principal interesse, só que não é mais exclusivo, né? Como se pensava ali no direito civil anterior. Então, a propriedade privada, a sucessão vai tratar da transmissão da propriedade, mas não só. É isso que a gente vai vendo ali mais para frente, né? Então, a centralidade da propriedade se mantém, mas a centralidade da propriedade ainda agora é vista de outra forma. Né? Então, o que acontece? Olha ali, artigo 1784, né? Vamos começar o primeiro. Aberta sucessão, o que ele quer dizer aqui? Uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu, né? Não confundir isso aqui, essa abertura de sucessão, com a abertura de inventário, que são outras coisas, é uma outra coisa completamente diferente, né? Então, aberta sucessão, essa sucessão que a gente está vendo aqui é um tipo de sucessão chamado de causa mortis, né? Que é decorrente da morte. Então, a gente vai tratar aqui da sucessão inter vivos, né? Ou seja, todo mundo que chegou nesse direito civil aqui já passou lá nas hipóteses de sucessão inter vivos, né? Então, aberta a sucessão, a pessoa morreu. O que acontece? Né? A herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Né? O que a gente tem aqui? A abertura do direito das sucessões, a gente já tem de cara uma presunção. Né? Uma presunção absoluta, né? De jure, do direito, do direito codificado. Lembrar que esse direito ainda é um direito codificado, é um direito moderno, é um direito que aposta numa sociedade de futuro e é um direito que se sobrepõe à sociedade. Então, o nosso tipo de direito codificado trabalha com muitas presunções. Porque ele não é um direito que vem da realidade e é construído a partir daí. Dos usos e costumes e é construído a partir daí. Não, ele é imposto à sociedade. Então, quando ele é imposto à sociedade, vem lá um rol de sucessões, de presunções. Então, isso é muito comum. Pô, ninguém pode alegar aí que não conhece a lei. Ninguém pode
alegar aí que não recebeu uma citação, não recebeu uma notificação, etc. Né? Então, isso é muito comum num direito desse tipo. Ele vai trabalhar com muitas sucessões. Né? Então, o que acontece aqui? Essa abertura de sucessão e a transmissão da herança imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários já é uma coisa que ocorre em decorrência da lei. Então, a lei impõe esse efeito. Impõe esse efeito. Independentemente de onde a pessoa morreu, independentemente se ela deixou o testamento ou não deixou, independentemente de quais os herdeiros que tem ali, se são testamentários, se são legítimos, não interessa. A transmissão se dá imediatamente. Né? De onde vem isso? Isso vem lá da grande influência da codificação civil, que é do Código Civil francês. Né? Então, essa ideia aqui da saisine, né? Essa saisine, que vem do latim suceder, sucedere, né? Significa, é dado aí nesse código esse efeito da sucessão. Então você pega, a pessoa morre, imediatamente a herança é transmitida a herdeiros e herdeiras legítimos e testamentários. Então, esse é o significado desse artigo. Né? Então isso se abre já de pronto. Né? Então, eu não preciso, por exemplo, colocar no testamento, quando eu morrer, eu quero que imediatamente a herança ou o legado seja... Não, isso já é feito da lei. A lei já vai buscar esse efeito. Né? Para quê? Por que ela impõe isso? Né? A grande preocupação é não deixar um patrimônio sem... deixar uma propriedade sem uma relação de domínio. Né? Lembrar que, por exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, a relação jurídica de propriedade, você vai lá e compra um imóvel. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu resolvo a relação jurídica? Porque todo mundo que estudou a codificação civil, todo mundo que estuda a construção do direito moderno, sabe que a relação jurídica só se dá entre pessoas. E aí como é que eu explico a relação jurídica agora de propriedade? Né? Como é que eu vou explicar a relação jurídica de uma pessoa com a propriedade? Pô, não dá, não é uma relação jurídica. Porque a relação jurídica tem que ser entre pessoas. E aí, como é que é resolvido isso lá na propriedade? A noção de ega omnes. Então, eu tenho a propriedade do bem e todo mundo não pode, né, mexer aqui nesse bem, intervir nesse bem. A relação jurídica se dá entre pessoas. Né? Entre quem é proprietário e quem não pode entrar naquela propriedade. Não pode alterar lá aquela propriedade. Não pode... Essa é a ideia, né? Vocês vejam. O direito moderno tem essa preocupação de sistematização, tem uma preocupação lógica muito grande. Então, se é afirmado que a relação jurídica é entre pessoas, como é que eu faço? Não, continua entre pessoas. Só que é ega omnes. É por isso que essas coisas foram sendo criadas, para não deixar espaço. Né? Lembrar que esse direito é um direito coeso, um direito coerente, ele quer ser coeso, coerente, então ele não pode deixar abertura. Né? Então essa é a ideia de abertura. Né? Então, vocês vejam, o primeiro artigo aqui, né, já tem essa preocupação aqui da herança. Né? Agora, o que é a herança para a gente? Né? Lembrar que a leitura desse código aqui, a interpretação desse código, ou qualquer código, ou qualquer lei, não é mais suficiente. Eu tenho que sempre buscar uma interpretação, no mínimo, constitucional. Eu falei várias vezes isso para vocês, ficou repetindo, né? O professor é o mesmo, é duro, fica repetindo mesmo, né? Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu interpretava o Código Civil. Eu abri a Constituição lá 2, 3 vezes na vida, assim, para ver como era o Congresso Nacional, como é que era, sei lá, a competência de uma determinada coisa. Não tinha essa visão de interpretação constitucional. Né? Então, por exemplo, a herança. Se a gente olhar a herança, né, a gente vai ver lá no artigo 5º da Constituição, né, no inciso 30,
que a herança é um direito fundamental. Então eu não posso afastar o direito de herança. Então, por exemplo, se eu venho aqui a uma alteração no Código Civil, ou venho aqui, né, faço uma mudança numa lei, não posso afastar o direito de herança. Agora, isso não significa que eu não possa tratar a herança, por exemplo, de forma. Eu garanto o direito de herança, mas na tributação, né, da herança, na tributação da sucessão causa-mortes, aí nessa tributação, aí eu vou. Vai ser pago lá o imposto causa-mortes. Né? É assim que vai funcionar. Garante o direito de herança, mas a tributação é uma tributação constitucional. Né? Tanto é que o próprio texto, se a gente olhar ali, né? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu olhar aqui, né? Artigo 155. Né? A gente olha aqui, ó, impostos dos estados e do Distrito Federal. Quase não tem nada ali, né? Mas tem lá uma relação dos impostos dos estados e do Distrito Federal. O que eu tenho? Uma competência dos estados e do Distrito Federal para instituir imposto, né? Quem já estudou direito tributário sabe essa diferenciação, né? Imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Para a gente interessa aqui a transmissão causa-mortes. Então, a transmissão causa-mortes é um fato gerador desse tipo de imposto. Então, vocês vejam, a gente pega um artigo só, aí começa a tentar interpretar, buscar interpretação, e isso vai levando a várias outras coisas, né? Como é que vai funcionar aqui, né? Essa tributação da herança, né? O imposto sobre a transmissão causa-mortes aqui, né? Aberta a sucessão, a pessoa morreu, é transmitido uma sucessão causa-mortes, aí nós temos que pagar o imposto. Né? Claro, quem morreu não vai pagar mais. Né? A hora que a morte chegou lá na pessoa, a pessoa não estava mais lá. Né? Então, como é que ela vai pagar o imposto? Não vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto é quem vai receber, no momento do cálculo dessa herança, aí é feito o cálculo do pagamento desse valor, até chegar a um valor, tantos reais. E o que a gente vê é que, apesar de a gente ter um novo Código Civil, né? Apesar de a gente viver numa nova ordem constitucional, né? Algumas coisas tradicionais se mantêm. Né? E no Brasil, por exemplo, se mantém aquele efeito de conservação, né, que já era visto lá no século XIX, mantido com a codificação civil e mantido de uma certa forma pela Constituição de 88, de uma conservação do status quo. Né? Então, quem é rico permanece rico, quem é pobre permanece pobre. Né? Com muitas poucas aberturas de transformação de tudo isso, como a gente tem visto. Né? Então, por exemplo, nesse aspecto da sucessão causa-mortes, se a gente olhar como isso é tributado, né? A gente viu aqui, né, que isso está previsto no artigo 155, né? E a definição das alíquotas, né, desse imposto é feita por uma resolução do Senado Federal. Lembra lá o artigo 59, né, da Constituição. Resolução do Senado Federal. A definição de alíquotas, né, desse tipo de tributação, alíquotas máximas do Senado Federal. E aí os estados e o Distrito Federal, né, no exercício de sua competência, vão trabalhar com essa alíquotas máximas. Né? A alíquota máxima ali, a resolução 9 de 1992, se alguém quiser fazer um trabalho sobre isso, de repente poderia dar uma olhadinha ali e ver se já tem alguma coisa nova, mas eu acredito que não, ainda é mantido isso, né? O que a gente tem aqui? Alíquota máxima 8%. 8%. Né? Então a pessoa lá tem lá um patrimônio. Imagina a seguinte situação, né? A pessoa adquiriu patrimônio,
né? Imagina alguém da minha família lá adquire patrimônio e eu fico aqui tranquilo, tal, a pessoa morre, eu vou ficar ali com 92% do patrimônio da pessoa, né? E 8% de tributação. Uma vez eu tinha dado uma olhada, a sinalização estadual, eu não lembro de ter visto, ou se eu vi um caso ou outro de um estado que tributa 8%. Né? O que eu vi, mais ou menos a alíquota a regra é 4%. 4%. Né? Vi aqui em São Paulo, vi em Roraima, né? E é muito comum ver o trabalho da progressividade, né? Então, quanto maior o patrimônio, paga uma alíquota maior, etc. Isso é possível até a alíquota máxima. Como é que a gente vê essas coisas aqui, né? É, se, Como é que essas coisas funcionam, né? Será que isso é justo? Será que isso é injusto, né? 8% de imposto. Claro que existem vários aspectos para ver isso. Não estou falando aqui falar que no Brasil se paga pouco imposto, esse tipo de coisa, né? Claro, principalmente a população mais carente paga muito imposto, né, por causa da tributação sobre consumo, mas estou vendo aqui só o aspecto do imposto sobre herança, né, sobre a sucessão causa-mortes. Se a gente pegar alguns países que são famosos, né, por exemplo, eu pego aqui, eu procurei aqui no site, né, ver como funciona. É um país famoso, né, tributação causa-mortes, é o Japão. Então vocês vejam uma progressividade. Esse aqui, normalmente a gente divide por 17, 18, aí dá o valor em real, né? Aí é uma progressividade, né? 10%, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55%. Né? Chega até 55%. Né? Vejo outro país também muito famoso, né? Esse aqui é a Inglaterra, né? Uma tributação aqui, né? A taxa básica de tributação desse imposto, 40%. 40% de imposto, né? Claro que tem lá, não entrei em nenhuma questão aqui mais específica, nada disso, né? Não entrei em nada dessas questões, mas para a gente ter uma ideia geral de como isso funciona, né? Você pega, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, que tem uma legislação geral sobre isso, a depender do valor, e legislações específicas, né? Mas normalmente a gente tem uma progressividade parecida com a do Japão, né? Um pouquinho maior aqui na base, né? Vocês vejam, 18, 20, 22, tal, vai subindo até 40% de tributação. Em outro site, que tem aqui uma visão de alguns países da Europa, né? Você vê, ó, o país mais parecido com a gente aqui é a Itália. É curioso, né? Bem parecido mesmo, né? Sorte da Itália que está ali, né? 4 a 8%. Bem pouco, né? A Itália também é um dos países da Europa que tem mais concentração de renda, desigualdade, né? Pobreza, violência, né? Tem ali 4 a 8%. Aí vai para os países nórdicos, né? 33%, né? Por exemplo, a Alemanha 7 a 50%, a Dinamarca de 0 a 52%, né? Outros, o país considerado justo, né? 10%. Vocês vejam aqui, né? A Islândia, né? Portugal, ó, 10, 21%. Espanha, 7,65% a 81%. Pô, de repente, quem quer fazer um estudo comparado, pela facilidade da língua, etc., de repente seria interessante correr atrás disso para ver se está certo, se tem, quais são os casos, né? Porque 81% a gente nunca tinha visto, né? Vocês vejam, só para dar um exemplo aqui de como que a interpretação jurídica, o que ela exige que a gente vai refletindo, né? Vai refletindo a sociedade, vai refletindo o problema da construção do próprio dispositivo legal, a ordem constitucional, o que isso enseja, né, nos termos do direito,
Isso aí é fato gerador na questão tributária. Você veja que é uma interpretação aberta, vai abrindo, abrindo, para se chegar a um conhecimento suficiente desse direito, né, dessa disposição, e aí fazer um julgamento ou fazer uma interpretação justa. Essa é a ideia. Né? Então vocês vejam, né? Aberta sucesso. Quanta coisa vai surgindo daí. Quanta coisa. É assim que é feita a interpretação jurídica hoje. Né? Mas voltando lá à questão do direito das sucessões, né? A gente já viu que quando a pessoa morre, há um efeito da lei, né, de que a herança é transmitida automaticamente a quem é herdeiro, legítimo, herdeira, né, legítimo e testamentário. Agora, o que são essas sucessões? Né? Vocês vejam aqui, a gente já viu a Saizine, né? O que acontece aqui? Né? Essas sucessões a gente já pega ali no artigo 1786. Né? Por que eu pulei 1785? Porque o 1785 ele está aqui como no Código Civil, mas na verdade isso aqui é um dispositivo processual. Né? Vocês vejam a diferença aqui. Ó. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Né? Por que isso aqui é importante? Né? Aqui ele está querendo dizer o seguinte, né? A pessoa morre onde ela quiser. Claro que ela não quer morrer, né? Mas a pessoa está viajando, está em outra cidade, tá? Infelizmente falece, né? Imediatamente a herança é transmitida. Agora, para efeitos processuais, né? Por exemplo, como é que eu vou saber que a alíquota, né? Que a alíquota vai ser utilizada para o cálculo desse imposto? Pô, vai ser de Roraima? Vai ser de São Paulo? Vai ser, então, ou aonde que eu vou distribuir uma ação, né, de abertura de sucessão, partilha de bens e depois de inventário e depois de partilha, aonde que eu vou? Né? Aonde que claro que hoje eu gosto do digital, mas aonde que eu vou distribuir essa ação? Né? Então esse artigo 1785 busca resolver isso. A pessoa morre em qualquer lugar. Né? Agora, a sucessão é considerada aberta no último domicílio da pessoa que morreu. Então, esse domicílio é importante para a definição dessas coisas. Né? Para definição. Claro que a questão do fato gerador, depois tem os aspectos mais específicos da tributação, por exemplo, bem imóvel, esse tipo de coisa, bens que estão no exterior, né? A natureza do bem. Mas, como regra geral, como é que essas coisas vão se resolver? Aonde? No domicílio da pessoa que morreu. No último domicílio da pessoa que morreu. Vocês vejam que quando fala aqui em domicílio, isso traz coisas lá da parte geral, isso traz coisas de legislação específica. Né? Então tem a pessoa servidora pública, a pessoa tem um domicílio tal, e aí essas coisas vão exigindo que a gente faça a interpretação. Agora vocês vejam, isso aqui é para também gerar um efeito, né, automático decorrente da lei, da abertura no último domicílio. Então, no último domicílio que essas coisas vão ser resolvidas. Né? Agora o artigo seguinte, né, 1786. Não vou seguindo necessariamente esses artigos, mas é só para a gente já ter uma ideia de como as coisas vão funcionar na interpretação do Código Civil, do direito civil. Né? Como é que a sucessão acontece? A sucessão dá-se por lei, né? Que é uma sucessão chamada de legítima, por lei, a gente vai ver essas espécies, ou por disposição de última vontade, que a gente vai ver lá uma sucessão chamada de testamentária. Então, como é que acontece a sucessão? Como é que ela vai ser regulada? Né? Ela vai ser regulada pela lei e vai ser regulada por disposição de última vontade. Ah, mas a pessoa que morreu não deixou testamento, não deixou nenhuma disposição de última vontade. Ah, então vou só para a lei. Ah, deixou um testamento. Ah, então primeiro eu resolvo o testamento, depois eu vou para a lei.
Vocês vejam como as coisas vão funcionar, né? Aí um outro efeito da lei. Vocês vejam, a abertura do direito das sucessões, que a lei impondo determinados parâmetros. Essa é a preocupação do código. É tipo ele se acercar da realidade. Então ele vai vendo quais são os problemas, os possíveis problemas e vai se acercando para fechar como se fosse um círculo. Essa é a ideia, né? Como é que vai ser regulada a sucessão e a legitimação para suceder? Então, por exemplo, como vai se dar a sucessão? Quem recebe, quanto recebe, divide com quem, né? Esse testamento é válido, não é válido, né? Legitimação para suceder. Eu posso ser considerado herdeiro, não sou herdeiro, né? Eu sou um herdeiro e vou dividir, como eu vou dividir, né? Quem que vai tratar da sucessão e legitimação para suceder? A lei vigente no tempo da abertura daquela sucessão, ou seja, a lei vigente no tempo da abertura da morte, do decujus, né, da pessoa que faleceu. Isso aqui é interessante para a gente agora, né? De repente aqui não tem mais interesse, por quê? Sedimentou aí o direito das sucessões, a gente já tem um código já de vários anos, isso não tem muito problema. Agora imagina uma pessoa morre na vacatio legis desse código, ou morre nesse contexto de passagem de um código para o outro, ou morre na mudança que uma lei impõe ao direito sucessório. Então, essa questão de preocupação do tempo, né, para saber que lei que vai valer, né, vigência, que lei que está valendo, né, então é a morte. Por isso que, às vezes, o momento exato da morte não tem muita discussão, né? Então, às vezes, eu tenho lá o atestado de óbito, o atestado de óbito tem uma morte lá, um horário, uma causa, papapá. Às vezes não tem discussão sobre esse documento. Aquela presunção do documento é aceita, então ninguém discute, etc. Mas às vezes ocorreu lá a morte, foi feito o atestado de óbito, que às vezes segundos, né, minutos, ou a forma como uma pessoa morreu primeiro do que a outra vai gerar discussão, né? Então, vocês vejam a questão do tempo, como é importante. E nós vimos aqui que nós temos dois tipos de sucessão, uma sucessão decorrente da lei e uma sucessão decorrente da disposição de última vontade, mas como que essas coisas vão funcionar? Como funcionava no Código Civil anterior, né? O artigo seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, vocês vejam que a primeira sucessão que a gente tem que observar é a testamentária. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é: há um testamento? Então, morrendo a pessoa sem testamento. Claro que aqui o artigo do Código Civil anterior terminava aqui, né? Esse aqui quis ser mais pedagógicos na sequência, né? Mas a ideia aqui: morreu a pessoa sem testamento, ou o testamento não trata de determinados bens, ou nesse aspecto o testamento não é válido, ou o testamento não é válido inteiro. Ou seja, eu vou ver o testamento, interpretar o testamento, e aí vou ver se vai sobrar espaço para sucessão seguinte. Morre a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, né? Ou seja, não havendo a sucessão testamentária, vou buscar a sucessão legítima. Não havendo a sucessão baseada num texto produzido por aquela pessoa aqui que faleceu, eu vou buscar isso na lei. E aí essa sequência aqui no final, o nosso código que inova, né? Para ser mais pedagógico. Ele inova porque quem fez esse dispositivo legal tem conhecimento da abertura, de repente, que esse dispositivo dava a interpretação a partir do Código 16. Então a pessoa tem conhecimento. Imagina um testamento da dona do... Hoje não sei se é a mulher mais rica do Brasil, mas lá do Bradesco, né? O povo do Bradesco. Pô, ela falece lá e acontece uma coisa, falece, o testamento vai dar problema? Pô, se julgar assim, a pessoa herda 15 bilhões, um herdeiro. Se julgar assado, não recebe nada.
Pô, claro que isso aqui vai dar problema, né? Então, de repente, com o conhecimento dos problemas que esse dispositivo dava, aí o pessoal resolveu colocar essa sequência, né? Então, morre a pessoa sem testamento, transmito de acordo com a lei. E o mesmo acontece quanto aos bens que não foram compreendidos no testamento. Porque eu posso fazer um testamento e deixar para uma pessoa um bem, só que a pessoa tem vários, né? Ou aquele bem lá corresponde a 10% do patrimônio da pessoa. A pessoa pode não querer deixar tudo no testamento, não ser possível deixar tudo no testamento. Então, o mesmo ocorrerá quanto os bens que não forem compreendidos no testamento. Bem que não está no testamento, como é que eu resolvo isso? Olho a lei. Para quem vai, como divide, né? E mantém a sucessão legítima se o testamento for caduco, depois a gente vai ver as hipóteses, né? Ou for julgado nulo. Por que ele caduca? Qual que é a ideia geral? De repente eu fiz um testamento há vários anos, né? Que tinha lá determinadas disposições ali, e aí quando eu morro, pô, ele caducou, porque não tem mais isso, a situação se alterou, né? Então ele não é mais passível de gerar efeitos, né? Então, caduco. Ou for julgado nulo, né? Então, por exemplo, nulidade por causa da forma, né? Ou uma nulidade por causa do conteúdo. Então eu julgo lá, é julgado o testamento nulo, o que eu faço com os bens? Vou para a lei. Né? Vocês vejam, a gente já vai tendo uma ideia aqui, ó, poucos artigos, a gente vai tendo uma ideia como essas coisas funcionam. Né? E o artigo seguinte, olha lá, havendo herdeiros necessários, depois a gente vai ver isso, né? Havendo herdeiros necessários, mas qual é a ideia? Descendente, ascendente e cônjuge. Né? Qual é a novidade desse Código Civil em relação ao anterior? Cônjuge ou companheiro ou companheira. Porque no Código Civil anterior, cônjuge, companheiro ou companheira, que hoje é tudo a mesma coisa, né? No Código Civil anterior não era considerado herdeiro necessário. Isso significava que você podia ter lá um patrimônio, você vivia em união estável com um companheiro ou com uma companheira, vivia lá tranquilo, só que você deixava por testamento todos os seus bens por uma terceira pessoa. Claro que tinha as hipóteses de nulidade, restrição, mas essa era a ideia. Então, o cônjuge, companheiro, tal, não tinha essa proteção. Aqui é uma proteção, né? Porque a gente vai ver na sequência. Então, havendo esse tipo de herdeiro aqui, a liberdade, né? A disposição de última vontade, a liberdade para dispor sobre os bens para depois que você morre, ela se reduz. Se reduz à metade. Então, havendo herdeiros necessários, a sua liberdade se reduz à metade, né, da herança. Por quê? Porque vocês vejam, não é? O Código Civil ele pretende moldar a sociedade. Né? Na nossa tradição, a gente segue a tradição do direito civil francês, depois vem lá no nosso Código Civil de 1916, depois nós temos esse Código Civil. Que tradição que a gente carrega de forma muito forte? Uma tradição de civil law. Né? E é característico do civil law uma intervenção através do direito na sociedade. Então, a intenção desse tipo de direito é colocar a mão em cima da sociedade e moldar a sociedade. Então, no aspecto da herança, você só pode dispor sobre metade se você não tiver herdeiros necessários. Se você tiver qualquer tipo de herdeiro necessário, metade da herança, a sua liberdade se reduz. Né? Essa é a ideia. Porque aqui a disposição de última vontade é restrita. Outros países não. Outros países, a grande sucessão é uma sucessão testamentária. Né? Excepcionalmente, é tratado ali, não havendo testamento, nulo, etc., excepcionalmente, tratada por uma lei. Então, em muitos países, essa última vontade, né? A autonomia da vontade aqui é muito grande.
que eu posso fazer em última vontade? Eu posso, em última vontade, deixar toda a minha herança para uma pessoa que não tem relação familiar, não tem uma relação de afinidade nenhuma comigo. Né? Inclusive, em muitos países é possível a disposição de uma última vontade através do testamento, né? Que é chamado, dos países de língua inglesa, de will, né? Que é o verbo, né? Will ou last will é deixado para um animal, por exemplo, né? É deixado para uma pessoa jurídica, por exemplo. Tudo, né? Tudo, todos os bens. Isso é muito comum, né? Por exemplo, em muitos países de religião protestante, né? Claro que religião protestante é um leque gigantesco, né? Mas parte da religião protestante é que eles consideram, por exemplo, lucro, enriquecer, que faz parte da vida, né? E da vida divina também. Então, buscar o lucro, buscar o enriquecimento, buscar ter uma casa boa, ganhar bem, né? Isso faz parte da vida religiosa. Agora, você só não pode morrer rico. Morrer rico é pecado. Então, se você morrer rico, você vai pagar, né? Você vai ser avaliado lá no julgamento que você tiver, que for para o céu. Então, seguindo essa religião, qual é o medo? Morrer rico. Então, quem segue determinadas religiões tem na manga, na gavetinha, um testamento. Deixando, por exemplo, você vê vários casos famosos, Bill Gates, né? Deixa lá 99, tantos por cento do seu patrimônio vai ser dividido no final, para que não morre rico. Não sei se o caso dele é religioso, mas muitos países de origem protestante, que seguem a religião protestante, têm essa ideia. Posso enriquecer durante a vida. Isso faz parte da vida religiosa. Só não posso morrer rico, porque aí é pecado, né? Veja que as coisas vão se novelando, né, pessoal? As coisas vão se novelando. O que a gente tem no artigo seguinte? Esse artigo seguinte aqui já era, né? Pelos efeitos você pode até procurar a partir desses recursos, né? Apesar desse controle de constitucionalidade difusa, né? E aí foi dado o efeito erga omnes a esses entendimentos aqui dos recursos, né? Então, porque aqui, qual que era a ideia? Ainda o nosso Código Civil tratar a união estável diferentemente do casamento. Isso foi afastado, né? Então, a pessoa morreu, a pessoa que morreu era casada, a pessoa que morreu vivia em união estável. Beleza, mesma coisa. Mesma coisa. Então ninguém precisa ter uma preocupação de perder tempo do artigo 1790. Vocês vejam, nosso tipo de interpretação mudou? Claro que mudou. Eu estou vendo o artigo 1790 escrito no código, só que eu sei que tem uma interpretação constitucional, uma interpretação do STF que afastou isso. Que afastou. Afastou o artigo 1790. Essa compreensão, né? Claro que às vezes no julgamento constitucional eu posso afastar tudo, posso afastar uma interpretação, algumas interpretações, mas nesse caso se afastou tudo. Porque eu não posso tratar de forma diferente uma pessoa porque vivia união estável de uma pessoa que vivia casamento. Então, aquela intenção de quem fez o código foi jogado fora aqui. Quem quiser fazer um trabalho, quem quiser buscar isso, quem quiser entender melhor, né, como isso funciona, pode já pegar esses recursos extraordinários aqui, os textos, né, ver se tem alguma coisa nova, ver se tem uma súmula vinculante, que eu acredito que tenha, né, ou uma decisão do controle difuso que foi dado o efeito erga omnes, né. Esses controles têm se aproximado muito, né, recentemente. Então isso aqui está fora. Tudo bem, pessoal? Não sei se a gente já ficou com uma ideia de como essas coisas vão funcionar, né? Então, vocês vejam que a gente tem, estudando o direito das sucessões, a gente tem duas sucessões, como a gente viu, né? O artigo 1786 que já dá essa ideia, né? A sucessão vai se dar pela lei
ou por disposição de última vontade, testamento, né? Ou outros textos, tipos de texto que a gente vai ver mais para frente, né? Então a gente tem uma sucessão chamada de legítima, universal, ou uma sucessão legal, né? O que a gente vai ter na sucessão universal, legal, legítima? Que é a mesma coisa, né? Que é aquela que decorre da lei, decorre do código. O que eu tenho ali é uma herança. Então, se a pessoa que morreu não deixou testamento, o que eu vou discutir ali? Herança. Né? Porque o que é herança? Herança é isso aqui. Né? Herança é a ideia de que existe um todo, né? Um todo patrimonial, que essa é a regra, dividido em cota à parte, porcentagem, metade. Né? Isso é característico desse tipo de direito sucessório, o direito sucessório decorrente da lei. Então, se a pessoa que morreu, não deixou testamento, eu não falo em legado. Porque quem vai deixar legado, legado o que é? A individualização do bem. Eu deixo uma moto, deixo um bem imóvel, deixo um carro, isso é legado. A passagem de uma moto, de um carro, de um bem imóvel só se dá por testamento. Então, pela lei, o que a gente vai ter? Herança. Herança. Né? E a gente vai ver mais para frente depois que um testamento também pode deixar herança. Né? Eu posso escrever no testamento que eu deixo, por exemplo, 20% do patrimônio para tal pessoa. Isso é herança. Metade para tal pessoa. Isso é herança. Agora, se eu individualizar o bem tal, casa tal, propriedade tal, isso é legado. Às vezes essas noções a gente vai pegando no decorrer aqui da nossa disciplina, né? Coisas que a gente tem que tomar cuidado. O sentido de legal aqui, claramente, não é só Código Civil. Claro que, em regra, aonde eu vou achar a sucessão legítima? No Código Civil e nesses artigos. Se vocês olharem aqui, são poucos. Poucos os artigos, né? O que é engraçado, mas... E a gente vai ver vários casos, várias situações mal feitas. Artigos mal feitos, mal escritos, né? Olha lá. 30, 26, 27 artigos. Né? 1829 a 1856, o que vão tratar? Da sucessão decorrente da lei, que é a grande sucessão do dia a dia, da prática aí. Né? Da prática. Então são poucos artigos, mas os artigos vão dizer para onde vai a herança quando você morre sem testamento. Essa é a ideia. E o que é passado aqui? É passado tudo que não seja personalíssimo. Então, por exemplo, eu tenho mau gosto para escolher um time de futebol. Pô, ainda bem que não vai passar. Não, isso não vai passar. Eu tenho aqui um direito personalista, direito de personalidade, um direito... claro que esse direito de personalidade, a gente vai ver depois a questão de honra da pessoa que morre. Tem várias discussões aí, obra que a pessoa deixou. Mas, em regra, tudo que for personalíssimo não passa. Não transfere na herança. Né? O que acontece na sucessão? Sucessão quer dizer isso. Eu ocupo o espaço da pessoa que morreu. Eu ocupo o espaço da pessoa que morreu. Né? E de forma imediata, como nós já vimos no artigo sobre o efeito da Saizine. Quando eu tenho aqui essa figura do herdeiro ou da herdeira, é alguém que vem suceder pessoalmente a pessoa que faleceu. Uma sucessão a título universal. Porque eu vou receber uma cota à parte, uma porcentagem de uma universalidade. O que é a universalidade? A herança. A herança. Né? Então, vocês vendo, a gente vai voltar a várias coisas aqui, de acordo com a disciplina aí foi sendo desenvolvida, mas essa é a ideia. A pessoa morre, não deixa o testamento, o que eu vou ver? Eu vou ver a lei, em regra eu vou ver o Código Civil, mas pode ter alguma coisa numa outra lei. Né? É uma sucessão que se dá imediatamente e em termos universais. A herança vai formar uma universalidade. Agora, se a pessoa morreu, é formada uma universalidade e eu tenho uma parte disso, como é que as coisas vão funcionar enquanto não é feita a partilha lá no final? Né?
em termos de condomínio. A gente vai usar ali as regras do condomínio. Condomínio nada mais é do que o domínio comum, né? Claro que existem condomínios que existem para ser sempre condomínio. Por exemplo, você comprou um apartamento num prédio, aquilo lá é um tipo de condomínio que existe para ser sempre condomínio, né? Agora, existem os outros condomínios que não, que eles forçadamente, né, ou circunstancialmente são formados e o objetivo do sistema do direito é extinguir esse condomínio. Esse condomínio que é formado em decorrência da morte é um domínio que existe para ser dissipado, extinto, né, no final. Mas enquanto não acontece a partilha, o que eu tenho aqui? Um condomínio. Então, de uma maneira geral, essas são as regras desse tipo de sucessão legítima, sucessão mais comum, né? Mas como a gente viu, não é a primeira sucessão que eu tenho que ver se existe ou não existe, né? De acordo com a sistemática do código. A primeira sucessão é a testamentária. Sucessão testamentária. Singular, voluntária, né? Baseada na autonomia da vontade, né? O que eu posso deixar aqui? É um legado, né? Que é a individualização de um bem, né, para uma determinada pessoa ou para determinadas pessoas. Eu individualizo o bem e aí eu deixo isso somente através de testamento, né? Agora, isso não significa que aqui eu tenho a determinação do bem ou do direito, né, tal, mas eu posso também deixar porcentagem, cota à parte, etc. Quando eu tenho isso, o que eu tenho aqui? Herança. Então eu posso deixar uma herança por testamento, posso deixar um legado por testamento. Agora, decorrência da lei, o que eu posso ter só? Herança, não tem legado. Observar bem essa diferença, né? A grande maioria dos dispositivos que tem no código vão tratar sobre o quê? Se a gente olha aqui, ó, vão tratar sobre o testamento. Por quê? Porque é uma preocupação do código. O código fala, a sucessão regra é a testamentária. Agora, eu tenho que ver se o testamento foi feito de acordo com a lei, eu tenho que ver os requisitos, tenho que ver o número de testemunhas, tenho que ver se ele ultrapassa a autonomia da vontade permitida pelo código, tem que ver, ou seja, a gente tem um direito codificado, direito civil law. Direito civil law é a mão em cima da sociedade, né? Não é aquilo que vem sendo produzido da sociedade e vai alterando o direito. Então, existe abertura para o testamento, só que uma abertura mediada pela lei. Então, a maioria dos dispositivos vão tratar aqui de sucessão testamentária, né? E a gente fala que essa sucessão é uma sucessão testamentária, trata só de testamento, mas não só. É claro que a regra é o testamento, né? Só que existe uma possibilidade de dispor de última vontade por um texto chamado aqui de codicilo. Codicilo, o que é? É uma regra, um código pequenininho. Essa é a ideia, né? Como é que o codicilo vai funcionar? O codicilo vai funcionar para coisas pequenas, né? Para disposições que muitas vezes não são patrimoniais, por exemplo, como eu quero ser enterrado, se eu quero ser cremado, eu quero que seja feito uma missa, eu quero que seja feito um rito numa religião tal, eu não quero nada, quero que toque uma música que eu gosto, o pessoal toma cerveja, você coloca lá no codicilo, né? Você pode colocar isso no testamento também, né? Porque ele não precisa necessariamente ser patrimonial, mas essa é a regra. O testamento, em via de regra, vai tratar de questão patrimonial, e o codicilo pode tratar de coisa patrimonial ou coisas pequenas, coisas bem pequenas, né? Uma pessoa deixou lá uma coleção de bule, por exemplo, minha avó falecida deixou de codicilo uma coleção de bule para minha irmã, né? Tinha lá os bulinhos, minha avó sempre colecionou isso, deixou lá para minha irmã. Isso é um exemplo de codicilo. Mas aquela coleção lá não tem valor? Pô, pode ter valor que seja. Só que a simbologia de ter indicado essa passagem de uma coleção tal por uma pessoa da família, essa simbologia se sobrepõe a qualquer tipo de valor patrimonial que tem ali, né?
Claro que a gente vai ver tudo isso no aspecto prático, né? Aí tem alguns aspectos, a gente vai tratar isso com o tempo, né? Mas a ideia de testamento clássico, assim, isso vem do direito romano. Né? Por que chamava testamento? Porque era um ato testemunhado. Essa era a ideia, né? Um ato, por muito tempo, um ato testemunhado por outras pessoas. Ou um ato testemunhado por determinados tipos de pessoas, né? Só ali quando começa a ter a figura, por exemplo, de pretor, né? A figura de pretor dos romanos é uma figura muito interessante porque o pretor, para muitos aspectos e para muitas situações, o poder do pretor era muito maior, por exemplo, do que o imperador romano. É claro que, nossa, imperador romano, mas em determinados aspectos a figura do pretor é maior que a do imperador romano. Então, por exemplo, se o pretor escrevesse no livrinho dele que você era escravo. Se escrevesse que você era livre. Vocês vejam a força, né? Então, essa ideia, essa tradição do testamento como um ato que é feito, como um ato que é praticado na frente de outras pessoas, essa noção de testamento foi mantida. Então, a ideia é que o testamento vai ser feito diante de outras pessoas, excepcionalmente diante de uma pessoa, diante de um tipo de pessoa. Então, essa tradição a gente se mantém. Uma declaração solene de vontade que deve ser testemunhada. Se alguém quiser buscar a origem, né, dessa construção, dessa passagem do direito romano para a codificação civil brasileira, pega lá o artigo 894 do Código Civil francês, né? Põe uma tradução aí e manda ver. Porque é sempre bom olhar como é, né? E como é que esse ato, então, esse ato que tem que ser testemunhado por outras pessoas, é um ato, portanto, solene, né? Um ato solene. Ele é testemunhado solene. Por isso, da quantidade de artigos aqui que vão tratar desse tipo de sucessão. Que muitos desses artigos vão tratar do quê? Da solenidade da produção do testamento. Ele é produzido na frente de outras pessoas, mas eu tenho que saber se cumpriu, se não cumpriu, qual é o tipo de testamento, se ele foi registrado ou não foi, se ele foi violado ou não foi. Né? Essa é a ideia. E qual é a ideia do testamento? É uma ideia de liberdade. Né? Enquanto você fez lá um testamento, não concordo mais com o testamento, revogo, faço um outro. Né? Essa é a ideia dessa sucessão testamentária. Eu vou fazendo o testamento, claro que depois a gente pode tratar disso, né? Porque, por exemplo, o testamento público, por exemplo, que é um testamento mais seguro, vamos dizer assim, que você vai lá no cartório, registra, tal, né? É caro, pessoal, né? É caro, não é barato. Então, revogar, alterar, pode pagar, né? O problema é esse. Mas a ideia é essa. Eu faço, ele é solene, faço na frente de outras pessoas e posso alterar. Não tem problema nenhum. Até quando estiver vivo, né? A gente pode alterar. Então vocês vejam aqui, depois a gente pode ir seguindo nisso, mas a ideia da aula de hoje era ficar com essa noção, né? As noções iniciais aqui do direito das sucessões e a ideia dos dois tipos de sucessões, sucessão testamentária e sucessão legítima, que depois a gente vai estudando. Né? Já que nós vamos começar aqui a tratar na nossa disciplina com a sucessão que tem mais importância prática, não necessariamente com aquela que é tratada de forma mais específica para o Código Civil. Então eu vou dar preferência, quase todo mundo dá essa preferência, de tratar primeiro da sucessão legítima. E aí lá no final, né, depois do desenvolvimento da nossa disciplina, tratar da sucessão testamentária. Que é interessante? Tenho que saber? Tenho.
mas a importância prática desse tipo de sucessão é menor. Então a gente vai fazendo assim. Então as ideias da aula de hoje, né, era entender essas sucessões, né, e o direito civil. Já num direito civil interpretado a partir de uma Constituição, né, de uma nova ordem constitucional, do novos tipos de interpretação. Não vou seguir o direito civil como se fosse, né, só aquilo, como era o direito civil do positivismo legalista, né? A gente vive num positivismo normativista, então a gente busca ainda normatividade, a resposta do sistema do direito para fazer a interpretação. Então era isso, pessoal. Na próxima semana também eu vou, se eu conseguir colocar nessa semana, eu acho que eu consigo colocar nessa semana mais um texto, e aí na próxima semana a gente segue essa lógica aqui da aula, né? Eu vou ver se eu lembrar na próxima semana, aí eu já começo vou colocar as regras, as regrinhas aí para a elaboração do artigo científico, porque tem muita gente que já está me procurando com relação a temas, né? Já posso começar a fazer, procurar um tema, quais são as regras para fazer esse trabalho, então eu acredito que na próxima semana eu já traga tudo isso para vocês, tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo aí, um abraço e até a próxima.